Eu tava navegando pela internet uns dias atrás e me foi recomendado um vídeo falando sobre se deveria ou não ter dublagem em português no GTA 6. Esse é um assunto meio complicado de se debater, porque cada um tem pra si o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e meio que a discussão acaba não chegando em lugar nenhum, cara. Eu vi bons argumentos dos dois lados, de pessoas dizendo que o GTA 6 não deveria ter dublagem por causa da imersão que o jogo traz quando a gente joga no idioma original. E eu também vi pessoas dizendo que o jogo deveria sim ter dublagem para tornar aquela experiência mais acessível para todo mundo. Um argumento bom que eu vi da galera que diz que não deveria ter dublagem é que seria praticamente impossível para um estúdio conseguir dublar todas as falas, já que a Rockstar é conhecida pelas suas trocentas linhas de diálogo, pelos vários NPCs que você conversa e até mesmo diferentes tons na voz dependendo da situação do personagem. Por exemplo, no Red Dead Redemption 2 existem diálogos que foram gravados exatamente iguais, mas em situações diferentes. Por exemplo, existem diálogos com o Arthur parado, com a voz normal, e o mesmo diálogo com ele correndo, com a voz ofegante. Isso é pra você ver o nível de cuidado que eles tiveram com a obra. Então, nesse caso, se fosse ter uma dublagem em português, eles também teriam que se preocupar com esses mínimos detalhes. E nesse caso, ia ter que praticamente fechar um estúdio inteiro só pra fazer isso. Eu vi uma entrevista do Wendell Bezerra uma vez, sabe o dublador do Goku, do Bob Esponja? Então, ele disse que pra dublar um filme leva em torno aí de 1 mês pra ficar pronto. 1 mês pra um filme aí de mais ou menos umas 2 horas, talvez. Agora imagina um jogo da Rockstar de mundo aberto, com uma porrada de personagens, um monte de side quest e com uma história que deve ter mais de 30 horas de duração. Seria muito difícil para um estúdio focar só no GTA e deixar todas as outras produções de lado. Então esse argumento faz sentido. Sem contar que o jogo não seria só dublado em português. Teria que ter uma dublagem em espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês. Entende como que as coisas começam a ficar mais complicadas? E além disso, pensa o seguinte, se os hackers conseguiram vazar informações do GTA, mesmo tudo estando no controle da Rockstar, imagina se essas informações estivessem espalhadas em vários estúdios de dublagem pelo mundo. Seria muito mais arriscado para a empresa. Imagina, por exemplo, se vazassem o final do jogo. A gente está falando aqui de bilhões de dólares de investimento e isso seria simplesmente um desastre colossal. Então, no final das contas, existe sim motivos plausíveis para Rockstar deixar o jogo só com o diálogo original. Não tem como julgar eles, entende? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, agora eu queria falar sobre o outro lado da moeda. Eu entendo de verdade todos os argumentos do porquê não tem dublagem em português. O que eu não entendo é o argumento que as pessoas usam para tentar justificar isso. E o argumento é o da imersão. Se eu te perguntasse o que é imersão, o que você me responderia? A imersão é quando você se sente na pele do personagem. É quando você se transporta para dentro de uma obra a ponto de perder a noção do tempo e do espaço. Tá, mas então agora imagina a seguinte situação. Você tá jogando ali o GTA 6 e não manja nada de inglês. Aí tem uma missão no jogo que é aquela típica missão de perseguição. Aí você, jogador, tem que prestar atenção na rua, no veículo que você tá seguindo, e se não bastasse isso, tem uma pessoa no banco do carona que fica conversando com você durante toda a missão, e como você não manja de inglês, você ainda por cima tem que prestar atenção na legenda. Como que é aquela expressão mesmo? É um olho no peixe e outro no gato, né? Aí eu te pergunto, isso é imersão pra você? Porque pra mim não é. E não só isso, mas pensa o seguinte... Se for um jogo de época, por exemplo, como é um linguajar diferente, mesmo que você manje de inglês, vão ter coisas que você não vai entender. Pega o Red Dead 2, por exemplo. Tem um personagem lá que se chama Sam, e ele é irlandês, o que significa que o inglês dele é bem diferente do inglês americano. E por várias vezes eu não entendi o que ele dizia e tinha que recorrer à legenda para não perder o rumo da história. Ou seja, mais uma vez a imersão foi para casa do chapéu. Então esse papo aí de eu só jogo o jogo em inglês por causa da imersão, pra mim não faz sentido nenhum. Quer ver um exemplo claro disso? Pergunta pra uma pessoa que jogou Assassin's Creed 2 e que defende a imersão, qual foi o idioma que ela jogou o jogo. Muito provavelmente ela vai dizer que foi em inglês. E aí fica a pergunta, por que você não jogou em italiano? Já que você se preocupa tanto com a imersão, o certo seria você escolher o idioma nativo do personagem, não é? Eu me lembro quando saiu Ghost of Tsushima, um jogo que se passa no Japão feudal,
Vários streamers brasileiros foram jogar o jogo e muitos deles jogaram em japonês, cara. Do dia pra noite, todo mundo virou especialista em filmes do Akira Kurosawa. Enquanto isso, você entrava na live dos gringos e a maioria deles estava jogando o jogo em inglês mesmo e foda-se. Pra mim, é aquela velha síndrome do vira-lata. Às vezes eu tenho a impressão que se tivesse um GTA no Brasil, ia ter brasileiro que ia colocar o jogo em inglês só por causa da imersão. E só pra ficar claro, cada um joga o jogo do jeito que quiser. Quem sou eu pra dizer como que os outros têm que jogar? Mas porra, cara, não use a imersão como desculpa. Ou você vai me dizer que jogou o Sleeping Dogs em mandarim. Tá, mas mesmo com tudo que eu falei, se você ainda defende a imersão e acha que o jogo tem que ser jogado no idioma original, porra, cara, nesse caso não seria melhor você pelo menos ter a escolha? Coloca os dois idiomas e deixa o jogador escolher qual que ele prefere. Assim todo mundo fica feliz. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu vi pessoas defendendo, falando que não deveria ter dublagem em português porque estragaria o jogo. Calma lá, meu amigo, então quer dizer que porque você gosta de jogar em inglês, todo mundo é forçado a jogar assim também? Eu vou sempre continuar defendendo a escolha, cara. Eu acho sim que existem boas adaptações que podem ser feitas. O Brasil sempre foi referência em dublagem. Inclusive, tem até um canal no YouTube onde alguns dubladores gravaram algumas cenas do Red Dead Redemption, tanto do 1 quanto do 2, e ficou simplesmente sensacional. Eu vou deixar aí na descrição para quem quiser dar uma olhada depois, e vocês podem tirar as próprias conclusões. Mas enfim, cara, eu não sei muito bem como terminar esse vídeo, então dá uma olhada aí nos últimos vídeos que eu lancei no canal, e valeu para quem assistiu até aqui, beleza? Valeu, falou e fui!